na praia. Essa irmã é verdadeira. Tem coisa melhor, irmã. Foi onde? Lá no chá. Irmã, quero ir com o MCM, viu? Quero ir com o MCM. Está intimada, não está convidada. Desde a hora que eu ouvi, eu disse, ali é meu lugar. Eu gosto desse trabalho. Eu também gosto. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja tem. Pois é, vamos começar orando. Eu vou orar, viu? Senhor, meu Deus, grande és tu, poderoso, maravilhoso. E cremos que o Senhor está aqui. O Senhor preside essa reunião, preside esse trabalho, porque tudo é para ti. E nós queremos, Senhor, ouvir mais de ti, aprender mais de ti. Me usa, Senhor, que eu não falo nada de mim, mas quando eu venho do teu trono. Esta é a oração de Jesus, amém. Irmão, a semana passada começou o estudo de Timóteo. Aí eu trouxe aqui uma breve introdução sobre o contexto em que essa carta foi escrita. Nós sabemos que o irmão Paulo, ele foi preso pela segunda vez, e dessa vez foi a prisão que culminou na morte dele. Por quê? Ele foi julgado por Roma, ele foi condenado, ele foi julgado como criminoso, como malfeitor, porque Roma o acusou de ter provocado aquele incêndio, certo? E Paulo foi condenado. Quando ele escreveu essa carta, Paulo estava no corredor da morte, como a gente diz hoje em dia. Só sintonizando, e hoje é a segunda carta a Timóteo. Depois eu vou fazer a introdução da segunda carta. Essa aqui é uma introdução da de lá, da outra, mas eu já vou entrar. Estou dizendo como essa carta foi escrita. E Paulo, no corredor da morte, ele escreveu essa carta. Olha a preocupação. A gente sabe que essas pessoas que vivem nesse corredor da morte, quando eles têm oportunidade, eles são vigiados dia e noite. Porque quando chegou a determinado momento, eles têm uma brecha, eles se matam. Entendeu? É uma situação terrível. Aqui no Brasil, nós não temos pena de morte, né? Mas aqui na América do Norte, alguns estados dos Estados Unidos, eles têm essa pena, que é a pena de morte. Então, Paulo se encontrava nessa situação. Quando ele escreveu essa segunda carta que nós vamos estudar hoje. Mas antes, nós vamos para a carta que foi escrita, a primeira carta que ele escreveu. Essas cartas são conhecidas como cartas pastorais, porque são cartas em que Paulo, olha que homem, que missionário, que ministro de Deus, que evangelista, ele tinha cuidado. Quantas vezes a gente vê aí pessoas que se dizem pastores, ministros, missionários, mas eles não têm cuidado com suas ovelhas. Eles simplesmente chegam ali, pregam e depois vão para outros lugares, é como se eles estivessem só querendo quantidade e qualidade nenhuma. Então, uma característica de Paulo é linda. Eu comecei a me apaixonar por ele. A característica dele, que eu não via assim naturalmente, mas um homem assim, muito amante das coisas que ele faz. Ele amava o trabalho, ele amava sobretudo o Senhor. E ele mandou essa carta, a primeira carta que eu estudei na semana passada, e eu trouxe alguns tópicos que ele advertiu, que ele orientou Timóteo. Ele falou sobre investir em líderes, ou seja, capacitar, cuidar, dar atenção. Fica ali, o líder ele não se sente só. É o que ele estava fazendo com Timóteo, embora ele tivesse uma prisão. Mas não tem prisão que prenda um filho de Deus, uma pessoa que tem a presença de Deus. Por quê? Porque o mundo pode nos aprisionar, mas dentro nós somos livres. E nós sabemos que essa prisão ela vai ter fim, não é? Essa prisão representa que os nossos problemas, né? Nossos conflitos que passamos. Ele fala de como o pastor deve ser fiel a Deus, né? Combater a propagação de erros na igreja, falsos profetas, heresias, falsas doutrinas,
discussões que não levam a nada. Tudo isso Paulo advertia. Ele também mandava que Timóteo ensinasse que deve se interceder pelas autoridades, não é só criticar o governo, o isso, não, o pastor, não, que devemos interceder por todos. Conselhos para mulheres, né? Falando, tocou no ponto, né? Vaidade. Aí eu peguei um tópico que fala assim, ó, que as mulheres precisam se vestir de boas obras. Porque muitas vezes as mulheres, elas chegam no trabalho assim na igreja, em que elas querem aparecer, né? Elas não querem que o objetivo delas não é, acho que tem que o objetivo é que o evangelho cresça. Eu tenho que o meu nome crescer, ó, grande evangelista. Já viu a roupa dela? Não, uma roupa. Isso e etc. Não é assim? Ele entra nessa seara, o que é que acontece? Aí a missão principal, que é o evangelismo, fica em segundo plano. Se vestir de boas obras. Resumindo, foi o que Paulo mandou na primeira carta para Timóteo. E também, olha o cuidadinho dele, as viúvas. Ele disse que tinha que se fazer um estudo dentro da igreja. As viúvas novas poderiam procurar um outro casamento para não ficassem pesadas para a igreja. E que as viúvas, as senhoras mesmo, que eram mesmo carentes, essas tinham que ser cuidadas, tinham que ser mesmo cercadas com todo o cuidado da igreja. Olha que coisa linda. Então, o resumo da primeira carta foi essa. Logo depois, Paulo foi preso, confessou e novamente ele foi preso. E é nessa prisão aqui, nessa segunda prisão de Paulo, que nós vamos estudar nessa segunda carta. Que eu falei a vocês, ele foi preso, ele se encontrava no corredor da morte, estava próximo dele ser morto. E outro detalhe, ele foi morto degolado. Por quê? Ele poderia ser morto como Jesus, crucificado. Mas só que Paulo era cidadão romano. E em Roma não se crucifica. Crucifica. Se degola. Então ele morreu assim. Então ele preocupado, ele querendo dar o último conselho, um dos últimos conselhos, como se fosse fortalecer tudo que ele já tinha dito, acrescentar algumas coisas e também solicitar a presença de Timóteo junto a eles. Porque na carta, vocês vão perceber, ele chama Timóteo de meu filho, olha que coisa linda. E a Bíblia nos conta que Timóteo era um rapaz que tinha um pai grego e a avó Lóide e a mãe Eunice são mulheres judias. E elas se converteram ao Senhor Jesus, que elas já eram judias. Judias significava o quê? Elas conheciam as Sagradas Escrituras, né? Os 5, o primeiro livro da Bíblia, que era o que tinha naquela época. Mas o que foi que aconteceu? Quando ela ouviu a palavra, a primeira visita que Paulo fez à lista, elas aceitaram Jesus como o único salvador delas. E o que foi que aconteceu? Essas duas mulheres, elas tinham um trabalho lindo, que é um exemplo para nós mulheres, né? No meio das mulheres. A nossa responsabilidade. Essas duas mulheres, quem sabe, todos os sábados elas iam para a sinagoga, elas adoravam o Senhor, elas tinham aquela, às vezes, quem sabe, até não tinha ministério nenhum, mas eram mulheres piedosas, mulheres que tinham realmente um compromisso com a palavra do Senhor. E o primeiro compromisso, elas cumpriram, elas foram missionárias dentro da casa dele. Olha que coisa linda. Porque Timóteo, o exemplo que ele tinha de fé era da mãezinha e da vozinha dele. Olha que coisa linda. Nossa responsabilidade, não é, meninas? Diante de tanta coisa que a gente está vendo aí, nosso primeiro ministério na nossa casa. Olha o resultado desse primeiro ministério. Quando Paulo fez a segunda visita, Timóteo lá no meio da multidão, ele aceitou a Jesus também. E nós sabemos que se o próprio Paulo chama Timóteo de meu filho, é porque ele vê ali um simbolismo de tudo
que ele era, ele viu a paixão daquele menino por Jesus, pela obra missionária, tanto que diz que nessa segunda carta, ele pediu a presença de Timóteo, e era como se ele estivesse passando um bastão para Timóteo. Olha, Timóteo, pô, lindo. Siga aí, olha que coisa linda. É lindo demais. Então, o ministério dele, ele era um líder da igreja primitiva. E Timóteo, ele nos mostra aí, no proceder dele, que ele se tornou um grande líder, não foi? Mas antes de tudo, ele foi um grande liderado. Como foi que ele fez? Ele se colocou humildemente ali, aí aprendendo. Vocês lembram de Josué? Aquele grande, um rapazinho, né? Ele foi crescendo à medida que eles foram avançando no Egito até chegar à terra prometida. Mas ele, quando saiu, era um menino. Mas disse que ele não se apartava de Moisés, ele saía aprendendo, tanto que ele foi o que ficou liderando o povo de Deus, não é isso? E aqui em Timóteo nós vemos a mesma coisa. Timóteo, ele se colocou ali como aprendiz, como servo, porque às vezes as pessoas chegam nos lugares e aprendem um pouquinho ou aprendem nada, mas quer ser líder. Eu quero liderar, eu quero ser igual a ele, não sabendo que esse é um processo, é um trabalho feito com paciência, com humildade, e foi isso que Timóteo fez. Aí eu coloquei ali, eu vi na revista, para ser um grande líder, é necessário antes ser um grande liderado. Você tem que aprender a ouvir, bom dia, meu irmão, a ouvir, a ser humilde, a refletir, a você fazer aquela comparação. Não está de acordo com o que a palavra está fazendo, não. Não é fazer adaptações. Por isso que a gente está vendo os erros aí. Estão aí, as pessoas pegam a palavra, as adaptações conforme as suas conveniências, não é verdade? Então, nós vemos aqui que Timóteo, se tornou um grande líder, a exemplo de seu mestre, né? O grande mestre, no caso, Paulo. Essa carta pastoral, ela tinha muitos conselhos práticos de como liderar uma igreja. É a segunda carta de Timóteo. Novamente, o tempo final de Paulo era uma carta mais pessoal. Por que mais pessoal? Porque além de Paulo reforçar conselhos dados anteriormente, ele também traz novos conselhos para Timóteo. E pessoal, por quê? Porque ele manda chamar Paulo, e a gente vai ver no final, ele faz advertências a Timóteo quanto a certas pessoas, manda saudações cordiais para outros, pede que Paulo traga a sua capa, porque eu estava lendo lá nos estudos que ele pega essa capa e pede a Paulo a Timóteo que ele se apresse, porque o inverno estava chegando. Além da questão do frio, que ele precisava da capa, também Timóteo precisava se apressar, porque o inverno estava chegando. E disse que naquela época era tudo navios, né? Era difícil, os navios não podiam estar transitando no mar. Então, cadê isso? Ele inicia a carta agradecendo a Deus por Timóteo, por sua avó e mãe, 2 Timóteo 1,5. Quem tem aí? Pode ler, irmão. Pois eu, compreendo do Senhor, que andesse com uma digna vocação e com curto chamado, com toda humildade e mansidão, É um 5. Esse aqui, trazendo a memória a fé não fingida em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loi, em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Olha aí, ele está aqui agradecendo a Deus pela vida de Timóteo e também pela fé, a fé verdadeira que ele aprendeu aonde? Com a mãezinha dele e a avó. Meninas, que esse seja um exemplo para a gente, né? Porque a
às vezes a gente se perde nas coisas do dia a dia, preocupado com escola, preocupado com isso, preocupado que meu filho tem que fazer, minha filha tem que ir para a escola tem balé, a escola tem isso, meu filho tem que ir para a faculdade tal, meu filho vai ser doutor, meu filho. Não, vamos preparar esses coraçõezinhos. Eu tenho dito à minha filha, eu tenho netinho agora, viu? Tempos duros para se criar filhos. Tempos duros. Então, nós precisamos nos revestir dessa presença maravilhosa, que é certeza de vitória. Não importa os tempos, porque nós estamos na presença do Senhor e sabemos que no momento certo Ele virá no nosso socorro. Se deixar acontecer alguma coisa, é porque precisamos aprender alguma coisa com essa dificuldade que ainda está persistindo. Entender, irmão? Não é dizer cadê Deus? Porque Deus está permitindo isso. Está permitindo ensinamento. Então, carta escrita para fortalecer a fé em Jesus, não se envergonhe, e que para que Timóteo não se envergonhe do Evangelho, nem do amigo Paulo. 2 Timóteo 1, de 6 a 8. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela composição de mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, sou seu antes. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele adverte aí a Timóteo que ele não se envergonhe do Evangelho, também dele. Lembra o que eu falei? Paulo foi julgado, foi condenado, ele era considerado ali, depois daquela condenação, até pelos os pares dele que estavam ali. Diz que ele, a Ásia, todo mundo desprezou Paulo, porque Paulo era um homem condenado e Roma dizia que Paulo era um bandido e era um malfeitor. E o que foi que os ditos amigos dele disseram? Por isso que ele diz, ele pede a Timóteo que não se envergonhe dele, porque os antes pares dele estavam envergonhados. Paulo foi totalmente abandonado. Então, essa passagem aí, ele reforça que ele não se envergonhe do Evangelho, que ele não tenha medo, que ele continue evangelizando, que ele continue falando de Jesus, do amor de Jesus, do plano de salvação. E também dele, Paulo, que estava sendo considerado pelo mundo um malfeitor, um bandido. E também nessa carta aí, nessa passagem, Paulo faz uma comparação de como é a vida cristã. O cristão, ele é considerado um atleta, porque o atleta, para que ele chegue a vencer, para que ele chegue lá no pódio, ele precisa obedecer às normas, né? Treinamento, alimentação, né? Que é um processo. Esses dias eu estava vendo que a tecnologia avançou tanto que tem certos maiô. O nadador não veste maiô. Vocês acreditam, gente, que até a costura, o tecido faz com que ele ganhe mais velocidade para vencer a competição. Diz que ficam, antes das Olimpíadas de começar, diz que ficam aqueles cientistas lá estudando como fazer isso. Claro que os governos falam, né? Para que o nadador tenha um desempenho melhor, para que ele adquira mais velocidade. Não é coisa, gente. Então, o viver cristão é como um atleta. Ele tem que obedecer normas, aqui as normas, ó, bem clarinha aqui, ó, não tem como errar. Ele tem que ter disciplina, porque o final é vencer. 2 Timóteo 4, de 7 a 8. E se não estiver claro, nem vai beber que parece. Com certeza, irmã, é isso aí, irmã. Bati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora, a coroada da justiça, me estrago a qual o Senhor justo me fundará. Naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Ok, obrigado. Então, irmãos, quer ir para o pódio? Nosso pódio qual é? É viver na eternidade com o Senhor.
A vida cristã, ele compara no lavrador. Quem é o lavrador? O lavrador, ele semeia, nós evangelizamos. Mas não é você estar ali. Olha, eu já me evangelizei, você vai pro inferno, viu? A minha. Não, que evangelismo é esse? Olha o que está falando aqui, é como o lavador, ele planta lá e fica, olha para esse estrupício. Não vai nascer, não, é? Não. Ele sabe que no tempo certo. Ele não plantou no tempo certo. Ele sabe que é o tempo certo. Mas se o Senhor mandou, o Senhor mandou eu evangelizar ela. Não sei como ela chegou até a mim. Eu evangelizei. Então, o tempo certo de Deus, eu não sei qual é. Cheguei. Aí eu vou esperar com paciência. Como é essa paciência? Aí eu vou me deitar e dormir. Não, eu vou cuidar de mim. Levando para os trabalhos da igreja. Ó, irmão, tem um MCM agora, vamos lá, as meninas lá, não sei o que lá, vamos, irmão, bater um chá. Não era assim que Jesus fazia? Jesus sempre tinha aquele jantarzinho, né? Ele ia jantar na casa de um, o povo sabia, ele já sabia, aquelas multidões, aí ele aproveitava ali. Jesus estava interessado naquela é porque ele sabe que aquilo chama, né? Aí orava, dava a palavra e cadê? O lavador faz assim, ele espera com paciência, ele olha a palavra, ele está ali orando pela pessoa, não tem certo, porque é o Espírito Santo que faz, não sou eu, não é ninguém daqui. Nós só temos que ir, usar a nossa boca, ler a palavra, conhecer de quem nós estamos falando, para não falarmos o que nós achamos. Tem que ser a palavra. Isso. E compara a vida cristã com o soldado. Como é o soldado? Nós temos que vencer essa batalha. Focado ali, ó. Ele como é o nome? Ele não titubeia, não. Ele está com o foco dele, é vencer. Ele está ali, obedece o general. Quem é o nosso general? O nosso general é Cristo. E vamos em frente. E o soldado, eu tenho uma coisa. É na chuva, é no sol, ele não olha o tempo, não. Ele obedece sempre. E outra coisa, sempre o soldado não olha o exército inimigo. São muitos. E a gente vai perder. Assim que a gente olha, a gente olha para o general lá, avante. Bora pelo avante. O general manda. Aí a gente, o seu general, muita gente aí não vai dando, vai dizer isso. Se o general mandou, o soldado ele faz assim, ele obedece. Se o Senhor colocou você nesse emprego, eu mesmo. Timóteo 2,57, viu? O quê? Eu estou com 2 Timóteo 2,57. Pode ler, irmã. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o pedido, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Está vendo aí? Vamos escolher frutos. Quando nós somos, não importa o tempo é do Senhor. Nós temos que nos dispor. Nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui, e fazer a obra. Está aqui na hora certa, no tempo certo, aquela semente vai germinar no coração do nosso ente querido, do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho. Cuidados com o ministério. Essa aqui sou eu, viu? 14 a 26. 2 Timóteo 2, 14 a 26. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitem e são para a perfeição dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão mais impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Filé, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus está firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, um para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para a obra do Senhor e preparado para a boa obra.
Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem. A ver, sim, porventura, Deus lhe dará entendimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Olha que coisa linda, irmãos. Atitudes do ministro de Deus. Não se envergonhar da palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá vendo aí? Prezar pela justiça. 2,22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Está vendo aí? O Paulo, ele é claro nos ensinamentos. O que ele fala é simples. Pedir a Deus sabedoria nos relacionamentos. Quantas vezes nos relacionamentos, seja de amizade, que a gente pensa que relacionamento é casamento, né? São relacionamentos difíceis. Por quê? Porque as pessoas, elas querem dizer o que vem na cabeça, às vezes querem falar. Olha, a gente falou aqui agora, a gente vai ver lá adiante os achismos do seu racho. Vamos na palavra. Quanto poder tem a palavra do Senhor? Se você, e outra coisa, quando você não puder dizer nada, ore que o Senhor vai levantar. O Senhor vai levantar situações, até às vezes uma música, né? Uma situação. E a pessoa vai dizer, não, deixa aquela palavra, tanto que você quer aquela palavra. Mas se o Senhor mandou, eu vou ter que obedecer. Não é grande a palavra, é poderosa. Pedir a Deus sabedoria nos relacionamentos, buscar a santificação todos os dias. 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O que eu acho lindo nessa passagem é porque Paulo, ele fala assim, existem vasos para a honra e para a desonra. Mas lá adiante ele fala, esses vasos para a desonra, eles podem se transformar, né? Ele não é assim, radical. Honra e desonra, separa. Não, né? Ele diz o quê? Vamos orar, vamos trabalhar em cima desse pessoal. Não é verdade? Então, como é que você vai trabalhar? Orando. Deus vai usar a hora certa para que você fale. Porque nós não podemos, irmãos, perder essas vidas preciosas. Não podemos, por uma má palavra, por uma opinião que nós damos. Nós temos que ter cuidado. Porque o mundo, quando você diz assim, eu sou crente, eu estou com os olhando, esperando a mínima. Não é crente? Pois não, irmãos. Estamos rodeados de uma grande. Isso. Eu tenho assistido os episódios do The Chosen, né? E um episódio que eu achei interessante foi quando Jesus está chamando, parece que é Pedro, Tiago e João, aquele momento que houve a multiplicação na pesca do peixe, né? Vai pescar. Não, já pesquei a noite toda, vai de novo, joga pro lado direito, vai jogar pro lado direito, pro lado esquerdo, a noite toda não saiu, foi nada. Vá agora. Aí deu aquela grande pescada, né? E quase virou o barco. Mas no episódio ele mostra assim, Jesus falando com Pedro, João e Tiago. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vocês vão pescar os homens como vocês pescam peixes. Mas aí ele dá um aditivo. Mas quem vai escolher o que não vai ficar sou eu. Porque o pescador, ele separa os peixinhos pequenos, coisas que vieram no meio que não fazia parte da pescaria. Quem vai separar sou eu. Vocês vão pescar. Porque o julgamento humano, ele é muito
muito mal, né? Ele é muito mal, ele vê muita aparência, ele é fruto do pecado, né? Mas pode ser perfeito, só o Senhor. E fugir das paixões carnais, 2:22. Foge também do desejo da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, que invocam o Senhor. É porque aí fala de Aí paixão. depois ainda tem, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que problema tem. É porque esse versículo ele fala da justiça, das paixões, do versículo todo. Fugir das discussões sem fim. Às vezes o servo de Deus, ele se propõe a evangelizar, aí daqui a pouco o inimigo ele acha. Lembra do Senhor Jesus? Os fariseus querendo pegar Jesus? Jesus em momento nenhum ele se informou, ele foi simplesmente a palavra. Quando ele foi tentado ali, no deserto de 40 dias, a palavra. Então ele tem que ter cuidado, porque o estudioso tal, porque o grande psicólogo tal, porque isso falou a palavra. Segura e simplesmente. Entendeu, gente? Porque uma palavra, quando ela é maldita, ela é maldita. Ela fere, ela desvia até o isso. A língua ela tem poder de matar. A gente vai em Tiago, né, irmãos? Que fala da língua, fala da língua. Então nós temos que ter esse cuidado. Porque eu sei que não é maldade do coração, é falta de sabedoria. É falta de sabedoria. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Agir com amor para com todos, corrigir com mansidão, ensinar com amor e paciência. 2 Timóteo 24:25. E ao servo do Senhor não convém com mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Está dizendo aí que a vida do ministro de Deus, está dizendo, é sofredor. Daí é o mar de rosas, aí eu sou pastor, eu sou líder ali, ó, o mar de rosas só fica aqui ordenando, falando. Está dizendo aí bem claro, é sofrimento, não é? Por quê? Porque o ministro de Deus, ele é caluniado. O ministro de Deus, ele é injustiçado, mas ele tem que estar firme. Qual é o que Paulo sofreu? Gente, Paulo foi chamado de bandido. Como ele foi duro para ele tudo aquilo. Mas o que fez, o diferencial que houve na vida dele, sabe o que foi? Foi a presença, ele sabia que ele estava com o Senhor, que ele estava em comunhão com o Senhor. Então, é uma característica do ministério. Ele é sofrido. Não é qualquer um que vai suportar, né? Entanto que nessa carta aí, Paulo fala com Timóteo, que eles continuem firmes, porque o trabalho é difícil, o trabalho é árduo, mas é vitória certa. Atitude do ministro de Deus diante do modismo. 2 Timóteo 4:1-2. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, meu Senhor. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade de doutrina. Amém. Tanto modismo aí fazendo aí, né, gente? Tanta coisa estranha, coisas assim que quilômetros de distância do que a nossa palavra fala. Então, o ministro ele tem que ter muito cuidado, ele tem que estar muito sabendo dessa palavra, ela tem que estar dentro do coração dele, porque às vezes pode morrer nesses erros, né? Esse modismo que acontece por aí. Timóteo é orientado a afastar-se dos descrentes, 2 Timóteo 3:2-5. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos,
ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste. O que é que Paulo fala aí? Quando as pessoas a gente conhece com algumas características dessa, mais de uma, duas, mas Paulo não diz assim, nós vamos fazer uma sociedade afastada. Aqui vai ficar só vocês aqui, não. Nós vamos viver aqui. Você pode ter um amigo de trabalho assim, um colega na faculdade, ou até um amigo de infância, que se lembra depois, né? Mas Paulo, o que recomenda aí é que você continue ali no seu ambiente de trabalho. Agora você não vai dizer ó, com essa pessoa de dia. Por quê? Porque no fim, não sei se vocês já viram aquela passagem que Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele veio várias vezes, e na hora que ele ia amaldiçoar, vinha a bênção, né? Ele abençoava. O rei ficou furioso com ele. Olha como esse Balaão, ele foi um homem mau. Ele disse assim: eu não posso amaldiçoar esse povo, não posso. Mas eu tenho uma estratégia. Vocês vão se infiltrar lá no meio deles, porque o Deus dele abomina as coisas, as práticas de vocês. Aí vocês vão ali, se infiltram, vão ali, ó, ninguém vai perceber. Daqui a pouco eles vão começar a praticar o que vocês praticam. Aí o próprio Deus dele vai se afastar deles. Aí eles vão ficar vulneráveis a vocês. Vocês estão vendo aí como é? Essa questão de afastar-se dos descrentes. É porque não é que a gente vai deixar de conviver. A gente vai pegar aquele parente descrente? Não é verdade? Mas o que ele diz aqui? Ao ele se afastar-se, é que você não vai ficar ali de noite e dia, porque sem querer você vai fazer igual aquele pessoal lá, o povo de Deus lá naquela época de Balaão. Eles vão começar a fazer as adaptações. Daqui a pouco está tudo lá, ó, ligar o sol, todo mundo distante da presença do Senhor. É verdade. Aquele Balaão, depois ele sofreu o dano, viu? Só explicando esse cenário, que às vezes a gente não entende, né? Eram quase 2 milhões de pessoas atravessando o deserto, aquela região árida, cheia de montanhas de um lado, do outro, para ir para a terra prometida. Então, vamos imaginar 2 milhões de pessoas espalhados dentro de um caminho que eles estavam seguindo. Então, a distância de quem estava lá na frente para quem estava lá no final era grande. Eram quase 2 milhões de pessoas espalhadas. Então, a estratégia de Balaão foi essa que ele orientou o rei Balaque. Balaque. Né? Balaque contratou pessoas do reino dele lá no final. Por quê? Porque o pessoal do final estava distante da liderança, estava distante dos soldados, estava distante dos sacerdotes, estava distante daqueles que estavam encabeçando. Então era mais fácil induzir esses a se misturarem, a cederem algumas práticas, se prostituírem e gradativamente espalhando dentro do povo. Casar entre si era, né? Jugo desigual. Isso. Então, deixa eu ver. Palavra de esperança. Os infiéis serão condenados. Tempos difíceis para o Evangelho. A presença de Deus é o diferencial. Isso aí. 2 Timóteo 3, 12 e 14. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que ele está falando? O que as igrejas estão pregando aí, né? Esses achismos, né? Não, vai ser só um mar de rosas. Se você vai prosperar financeiramente, você vai conseguir um maridão, viu? Aquele homem mesmo, inteligente, rico, vai sustentar
acreditar de tudo. Você vai entrar naquele e falar tudo uma ilusão, mentiras. Também todos que obviamente querem viver em Cristo padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque as pessoas pensam que vão fazer o mal aos servos de Deus e vai ficar por isso mesmo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. Ele fala para Timóteo, ele aprendeu com quem? Com a mãezinha dele e depois com o próprio Paulo, né? Sabendo de quem o tens aprendido, do próprio trono, não é isso? Então, cadê? Tempos modernos, tempos difíceis para o evangelho na presença aqui, palavra de Deus, os infiéis são condenados. Então a gente tem que saber que é a pessoa que faz o mal a gente. Não podemos ficar naquele rancor. Entrega a Deus. Deixar que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas que Ele é pelos filhos dele. É isso, gente. No tempo certo, tá vendo? Eles enganam. Depois eles próprios serão enganados. Tempos difíceis para o Evangelho. A presença de Deus é o diferencial. Foi o que eu li agora. Não foi isso? Tempos modernos, corrupção. O que a gente vê hoje em dia, né? Eita, o negócio está fervendo, né? Vocês viram agora as joias? Eu gosto muito de. Eu curto lá no canal que fala sobre a realeza. Porque eu acho um absurdo aquilo, sabe, gente? Mas eu gosto de ver a suntuosidade que aquele povo vivia. E na hora que eu vi aquelas joias, eu disse assim, meu Deus, pelo que eu estudo, porque eu amo história, o que eu vejo, esse tipo de joia aqui, ninguém usa aqui no Brasil em lugar nenhum. São joias, são coisas suntuosas. Aquilo ali são pessoas que vivem em um reino, que é daquela aristocracia, sangue azul, né? Descendentes, aquelas rainhas, aqueles reis. Quando tem aquelas recepções, né? Quando eles recebem aqueles chefes de Estado, usa aquela coisa. Gente, vocês viram o relógio, vocês viram as joias, aí a gente fica olhando assim, corrupção, 16 bilhões transformado em reais, né? Você já pensou? Nem imagino, não sei nem que dinheiro é esse. Nem imagino. Aí eu disse assim, gente, como estamos vivendo, como é que o povo... Eu vi uma reportagem aí, no ano passado, a cada 3 segundos morre no mundo todo uma pessoa que tem. Aí eu não vou para o mundo todo, não, eu vou aqui no Brasil, as pessoas catando lixo, aí você vê aqui no nosso bairro, muita gente vive na rua, gente, mas é porque não tem onde morar. 16. Eu estou falando da rua, eu vou para aqui. Então o que é que ele está falando aqui? Corrupção. Aí ele fala aqui do valor das escrituras, né? 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a sua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha o que é que ele fala aqui, para fugir desses tempos difíceis, desse modernismo, daí as coisas que a gente está vendo aí, as aberrações, só esses não tem título acadêmico, não tem doutorado, pós-doutorado, que possa me preparar para isso aqui, ó, que nós estamos vivendo, para esses tempos modernos se tornando. A gente está vendo pessoas não crentes assistindo essas coisas, as testagens, acreditando nessas testagens. As pessoas perdem o tempo delas, ganham, mas ganhando dinheiro, é claro, para ensinar coisas, nada. Até uma criança está vendo que aquilo ali não tem sentido, que aquilo ali é uma mentira. E as pessoas estão, irmãs, sendo atraídas por essas coisas, principalmente na internet.
nada contra elas, mas a coisa está muito feia. Essas influências, essas pessoas que têm assim, uma certa visibilidade, né, no mundo virtual, elas estão entregando suas vidas a serviço do mundo. Então nós temos que ter cuidado do que nós vemos. A palavra é uma arma de combate contra os modismos e contra os achismos. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Olha que coisa. Só reafirmando o que eu falei. Consolidação da identidade cristã. Nós temos que dizer, sou cristã, mas não é só dizer não. Tem que haver um testemunho, temos que mostrar isso. Por quê? Porque teremos equilíbrio para atuar no mundo evangelizando, independente das provações. Entendeu? Não importa a provação, perseguição, nada. Nós vamos ter a nossa identidade cristã no nosso coração, na nossa testa, no nosso falar, no nosso sorrir. Entendeu? Então é isso aí, mas tudo isso só vamos ter quando nós, entendeu? O que invoca, estudo da palavra, oração, comunhão com o nosso Deus. E não importa que tipo de provação nós estejamos passando. 4 de 1 a 5. Quem está aí? 4 de 1 a 5. De 1 a 2. De 1 a 5 ninguém está aí, não? Alguém lê? Guardar a unidade de Cristo Santos, filhos da paz, alma ao corpo, como foi escrito, o corpo também foi chamado. Uma só conjure perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra e insta, quer seja oportuno, quer não. Está vendo aqui? Não importa. Insta, fala, repreende, exorta com toda a longanimidade de doutrina, pois haverá vida que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias conversas, como ter sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Primeiro, nós temos o exemplo do Senhor Jesus, né? 3 anos de ministério, revolucionou o mundo. O mundo é dividido em, o tempo do mundo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. E as pessoas ainda vêm para cá dizer que ele foi apenas um pregador, né? Um profeta. Que profeta, né? Os profetas a gente procura os túmulos, é capaz até de encontrar. Alguém vai encontrar o túmulo do Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele vive e reina e reinará eternamente. Então nós precisamos estar cada vez mais firmes, porque as pessoas têm que saber que nós somos cristãos, não por falar, mas por chão que nós vamos apresentar diante de Deus, das pessoas. Desafios de ministério de Deus. 2 Timóteo 4, de 6 a 1. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Pronto, o que é que ele fala aí? Vai ser um tempo difícil? Vai ser mar de rosa? Não. Mas precisamos continuar firmes, focados. O que é que nós queremos? Nós queremos estar na eternidade com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, falar do amor do Senhor, falar do plano maravilhoso de salvação que Ele tem. Na proposta cristã, coroa é para os fiéis que pela fé aceitaram Jesus e cumprir sua missão até o fim. Efésios 2, de 8 a 10.
vós é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que é que a palavra aqui nos recomenda? Quer a coroa, todo mundo aqui quer a coroa, não? Mas não só para nós, para os nossos inseridos. Precisamos nos manter fiéis, fidelidade ao Senhor. E para completar, ele termina a carta com cumprimentos, saudações, pedidos e advertências. Ele cumprimenta os irmãos, aqui é Prisca e Áquila e outros. Ele faz saudações a eles também. Ele pede para o João Marcos, recomenda. Não sei se vocês lembram, teve um problema no início lá. Paulo ia sair para pregar, era com Bernabé, né? Aí João Marcos, um menino novo na fé, não sei se João Marcos estava fazendo corpo mole. Eu sei que Paulo e Bernabé tiveram um atrito lá e João Marcos teve que voltar, certo? Mas depois lá na frente, principalmente aqui, a gente já vê Paulo recomendando João Marcos, né? Ele cresceu na fé e se tornou um grande evangelista também. Ele adverte, né, para evitar esse Alexandre Latoeiro, que perseguiu muito ele, um perseguidor. Prisca e Áquila, irmãos, cumprimentou e pediu que ele mandasse a carta, porque o inverno estava chegando, também pediu pressa, porque senão Timóteo não ia chegar a tempo ainda de encontrar uma vida, pediu pelos pergaminhos dele. Então a gente vê que foi uma carta, além de continuar reforçando o que ele falou na primeira carta, Paulo também trouxe novas advertências, ensinamentos e advertências a Timóteo, e também era uma carta de despedida. Era como se ele estivesse entregando passando um bastão a ele. Agora, Timóteo, continue a boa obra. E nós podemos aí perceber como ele foi um ministro cuidadoso e zeloso, né? Paulo, zeloso, ele zelou desse menino até o fim da vida dele. Porque ele poderia muito bem estar lá já no corredor da morte, como ele estava, e ele estava pensando só nele, no sofrimento dele. Não. Concluindo, eu vou ler que eu peguei por isso. 2 Timóteo, eu vou concluir só com esse versículo que diz tudo. Paulo fala bem assim: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele fala aquele olha no passado dele. A vida dele não foi fácil. Foi fácil a vida de Paulo? Era fácil quando ele era perseguidor de Jesus, né? Ele achava, né? Mas quando ele teve aquela queda lá no caminho de Damasco, ele aceitou, e ele viu o que é servir ao Senhor. Então, irmã, não fique pensando que esse mar de mar está mais difícil com Jesus. Tá, não, minha irmã, está melhor, 1000 vezes melhor. Então ele fala aqui, combati, ele olha lá, a dificuldade dele. Acabei a carreira, eu venci. Eu acabei minha carreira. Por que ele venceu? Porque ele guardou a fé. Ele não olhou as perseguições, ele não olhou as calúnias, ele vê a fé dele era do Senhor. O general desse exército estava difícil, os inimigos crescendo, mas ele de olho no general, o general que é Jesus mandando ele avançar, e ele avançou, certo? A colheita com paciência ali, ó, evangelizou, esperou com paciência, frutificou. E ele fala: a coroa da justiça me está guardada. Agora ele está falando do futuro, ele ainda não tinha ouvido, mas ele sabia que o Senhor Jesus estava esperando ele lá, para entregar a coroa dele. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Porque quem nos justifica é o Senhor, viu, gente? E não somente a mim, mas também a vocês, que amarem a sua vida. Então a minha conclusão é essa: que nós possamos, irmãos, cada vez mais nos achegarmos a esse Jesus, saber que a caminhada não vai ser fácil, mas com ele tudo é fácil. Paulo, ele fala assim que ele é prisioneiro. Ele não era prisioneiro de Roma, não. Ele era prisioneiro do Senhor, que é uma prisão maravilhosa. Ele estava preso ali, o mundo todo, as pessoas se envergonharam dele, está lá, né? Todo mundo se afastou dele, mas ele disse
que ele, o coração dele, ele estava livre. Ninguém viu uma palavra de medo, nem de pena, né? Ele se vitimizando. Não, ele se considerava um vencedor. E nós temos que pensar assim. Tá difícil, tá, o negócio, mas somos vencedores. Porque o nosso Senhor, Ele é vencedor. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Vamos orar? Vou pedir a Nicole, ora por favor, meu bem. Que o Senhor nos dê uma semana na presença, continuando na presença dEle. Que nos guarde. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia. Porque hoje nós acordamos e o Senhor já olhou para nós já recebemos o seu olhar, Senhor. Obrigada, pelo sol, porque o Senhor está tão perto de nós, meu Deus. Tão perto de nós. Obrigada, Deus, pela sua presença, pelo seu ensinamento, pela sua palavra. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos continuar fiéis, tendo fé, permanecendo firmes na confiança, na esperança que o Senhor Jesus nos deu, amando a sua vinda, Senhor. Que nós possamos ser corajosos e falar, Pai, no momento oportuno e no momento não oportuno, Senhor. Que o Senhor nos guie, nos oriente, o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Amém. Obrigada mais uma vez por todas as coisas. Obrigada por tudo. Que o Senhor fale os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.